A promessa que Deus fez sobre a sua vida não está perdida no tempo. Ela não foi esquecida nem cancelada. Já tem dia marcado, ainda que você não saiba qual. O coração se desespera porque olha para o calendário humano e não enxerga movimento. Mas o céu não se guia por relógios terrenos. O que Deus falou já tem destino certo, já tem momento definido para se cumprir. A palavra confirma essa verdade. Eis que eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Essa declaração é mais do que uma ordem, é uma lembrança de que Ele continua no controle de cada detalhe. O que foi dito pelo Senhor não depende do acaso, nem se perde na espera. Está guardado sob a autoridade de quem governa o tempo. É difícil acreditar nisso quando tudo parece parado. O coração clama por sinais, o corpo se cansa de esperar e a mente insiste em acreditar que não vai acontecer. O peso da demora dói, principalmente quando olhamos ao redor e vemos outros vivendo aquilo que desejamos. Só que cada promessa tem uma data diferente, um tempo específico, um ponto exato de revelação. Não há comparação possível, porque Deus trabalha com precisão pessoal e não com medidas coletivas. O silêncio entre a promessa e o cumprimento não significa esquecimento. É justamente nesse intervalo que somos moldados para carregar aquilo que pedimos. A espera afia nossa fé, fortalece o coração e alinha os pensamentos. Enquanto achamos que nada está acontecendo, Deus está preparando o terreno, conectando caminhos, ajustando circunstâncias que os olhos não conseguem perceber. A promessa não se perde porque você cansou, nem porque a espera se alongou. Ela continua viva, preservada pelo próprio Deus, aguardando o tempo exato de se manifestar. Essa é a razão pela qual a esperança não pode morrer. O que foi dito já tem dia marcado. Ainda que pareça distante demais, a promessa não está em aberto. Ela tem uma data, e quando chegar esse dia, nenhuma força será capaz de impedir. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. O coração humano sempre associa espera a atraso. A mente se acostumou a acreditar que quando algo demora, significa que saiu do controle. Mas no plano de Deus, não existe atraso. O tempo que Ele estabelece não se desorganiza, porque é guiado pela perfeição da sua vontade. O que nos desespera é imaginar que, se não acontecer logo, talvez nunca aconteça. Essa insegurança nasce do hábito de medir a vida com os nossos relógios, quando, na verdade, o céu não se move de acordo com a nossa pressa. A Bíblia lembra essa verdade com simplicidade e profundidade. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Essa palavra não é poesia, é direção. Ela revela que cada promessa carrega consigo um momento exato para se manifestar. A espera não é sinal de esquecimento, mas de planejamento. O que ainda não chegou não significa que não virá. Significa apenas que ainda não é o tempo perfeito. É natural sentir que Deus está demorando. A ansiedade aumenta quando os dias passam e nada muda. Só que a demora que enxergamos é, muitas vezes, o preparo invisível que ainda não conseguimos compreender. Enquanto oramos por algo imediato, o Senhor trabalha em dimensões que os olhos não podem ver. Ele organiza circunstâncias, protege de armadilhas futuras, alinha encontros e prepara cenários para que, no momento certo, a promessa se cumpra sem falhas. O que chamamos de atraso, Deus chama de perfeição. Ele nunca chega adiantado, porque promessa entregue antes da hora pode se tornar peso insuportável.
ele também nunca chega tarde, porque aquilo que foi determinado não perde validade. O Senhor não se esquece, não abandona e não desorganiza. Tudo segue uma linha de propósito que aos olhos humanos parece demorar, mas que dentro do tempo divino é exatamente o que precisa ser. A fé verdadeira nasce quando conseguimos descansar nessa certeza. O relógio de Deus nunca atrasa. O que Ele determinou já está a caminho e chegará no ponto exato em que você estará pronto para viver aquilo sem se perder. O tempo de espera, por mais doloroso que seja, não é desperdício, mas preparação. Cada segundo que parece parado está, na verdade, carregado de propósito. Se a promessa ainda não chegou, não é porque falhou, mas porque já tem uma data que ainda não alcançamos. A confiança nasce dessa verdade. Não precisamos forçar, não precisamos correr, não precisamos nos comparar. Basta descansar, porque o que Deus falou continua vivo, guardado em seu tempo perfeito. O maior engano da nossa mente é acreditar que algo só é real depois que podemos tocar ou ver. Esse pensamento nos faz duvidar de promessas que parecem invisíveis. Mas a verdade é que diante de Deus, a promessa existe antes mesmo de se manifestar. Ela já está estabelecida, já foi declarada pelo céu, mesmo que aos olhos naturais ainda não tenha forma. O invisível não significa inexistente, significa apenas que ainda não chegou ao momento da revelação. A Escritura confirma isso com clareza. Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Essa palavra revela que aquilo que hoje parece distante já foi liberado na dimensão espiritual. A promessa não nasce no dia em que você a enxerga. Ela já foi escrita antes e você apenas a encontra no tempo marcado. Essa é a segurança que precisamos carregar dentro de nós. Se Deus falou, já está de pé, mesmo que os olhos não consigam ver. O coração sofre porque quer provas imediatas, quer sinais visíveis, mudanças palpáveis, resultados que tragam alívio. Mas fé não é sobre evidências, é sobre confiar que o que Deus falou já existe. Ainda que os dias passem e nada pareça acontecer, a promessa continua firme, guardada no invisível até o dia da revelação. Essa espera, por mais dolorosa que seja, é o espaço onde a fé amadurece e aprende a descansar no caráter de Deus, não nos sinais. Muitas vezes, oramos como se precisássemos convencer Deus a fazer algo. Mas, na realidade, Ele já liberou a palavra. O que ainda não enxergamos é apenas o intervalo entre a promessa e a materialização. Isso muda tudo, porque nos tira do desespero de pensar que algo depende da nossa força. Não é sobre correr para alcançar, mas sobre permanecer confiando até que a promessa alcance o tempo exato de se manifestar. A promessa já está escrita. Não depende de circunstâncias, não depende de pessoas, não depende de probabilidades. Ela depende apenas do tempo de Deus. Enquanto o coração se inquieta e a mente questiona, a promessa permanece intacta, aguardando o dia em que será visível. É nesse ponto que a alma precisa aprender a descansar. Não é questão de se vai acontecer, mas apenas de quando. O invisível não é vazio, é construção. O silêncio não é esquecimento, é proteção. O tempo que parece longo demais é, na verdade, o espaço necessário para que a promessa se revele no momento certo. A sua parte é permanecer em fé, porque aquilo que Deus disse já está de pé, aguardando apenas a hora de aparecer. Toda promessa carrega consigo um caminho, e esse caminho é o processo. Não existe promessa cumprida sem preparo, porque aquilo que Deus coloca em nossas mãos precisa encontrar um coração capaz de sustentar. Se a promessa chegar antes do tempo, ela se torna peso, mas quando chega no momento certo, se transforma em bênção. O processo não é castigo, é cuidado,
Ele existe para nos moldar, para trabalhar dentro de nós aquilo que será necessário quando a promessa se manifestar. A palavra mostra isso com clareza. O Senhor prova o justo. Entre os Salmos, capítulo 11, versículo 5. Provar não é rejeitar, é fortalecer. Provar é criar resistência, é formar estrutura para que nada roube aquilo que já foi liberado. O processo é justamente essa prova. As esperas, os silêncios, os obstáculos, as dores que parecem não fazer sentido. Cada detalhe constrói algo invisível dentro de nós que será indispensável quando a promessa se cumprir. O coração humano sempre deseja atalhos. Quer receber logo, quer ver acontecer rápido, quer evitar a dor de esperar. Mas nenhum atalho gera maturidade, nenhuma pressa constrói caráter. A profundidade só é alcançada quando somos obrigados a permanecer mesmo sem ver nada mudando. Esse tempo que parece longo demais é, na verdade, o ambiente onde Deus está nos capacitando. O processo nos ensina paciência, porque a promessa não se sustenta em ansiedade. Ensina confiança, porque só assim aprendemos a depender de Deus e não de sinais. Ensina humildade, porque nos mostra que não controlamos nada, mas somos totalmente dependentes da vontade soberana. Ensina perseverança, porque nos treina a continuar mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. A promessa é grande demais para ser entregue em mãos frágeis. Por isso, o processo é intenso. Ele fortalece ombros, cura feridas, alinha prioridades. O que parece demora é, na verdade, ajuste. O que dói hoje está gerando resistência para amanhã. A espera não é perda de tempo, é construção de base sólida. Não é fácil enxergar isso no meio da caminhada. A mente se rebela. O coração se cansa, a vontade de desistir se torna real. Mas é exatamente nesse ponto que o processo cumpre o seu papel. É ali que descobrimos forças que não sabíamos ter. É ali que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É ali que o caráter é moldado de forma profunda. Quando a promessa chegar, você vai perceber que nada foi em vão. Cada dor, cada silêncio, cada espera estava preparando você. A promessa não será apenas conquista, será testemunho de transformação. O processo não roubou tempo, construiu maturidade. Uma das maiores mentiras que o inimigo tenta plantar no coração é a ideia de que a promessa pode ser cancelada. Ele sussurra que já passou tempo demais, que você errou demais, que perdeu a chance. Mas a verdade é que aquilo que Deus determinou não pode ser anulado. A promessa não depende da instabilidade humana, mas da fidelidade divina. Jesus deixou isso claro com palavras que atravessam os séculos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus, capítulo 24, versículo 35. O mundo pode mudar, circunstâncias podem virar de cabeça para baixo, pessoas podem desistir, mas o que saiu da boca de Deus permanece intocado. A promessa está guardada na eternidade e nenhuma força é capaz de invalidar o que Ele já determinou. É normal que, em meio à espera, venha a dúvida. A mente questiona, o coração se enfraquece e até a fé parece balançar. Mas a fidelidade de Deus não depende da nossa constância. Mesmo quando fraquejamos, Ele permanece o mesmo. O que Ele falou não volta vazio, porque Sua palavra carrega poder para cumprir o que declara. As circunstâncias podem sugerir que tudo se perdeu, mas é apenas ilusão. O atraso aparente não significa cancelamento. O silêncio não significa esquecimento. O processo não significa abandono. Cada detalhe está conduzido pelas mãos do Senhor, que não solta o fio da história. A promessa está viva, aguardando apenas o tempo determinado para se manifestar. Essa verdade precisa ser lembrada diariamente. Promessa não é acordo humano, é decreto divino. E decreto divino não pode ser rasgado.
Ele não depende da aceitação de outros, não depende da aprovação de quem está ao redor, não depende sequer da força que você sente ter hoje. O que foi declarado por Deus já está garantido, e quando chegar o tempo, nenhuma porta fechada permanecerá trancada, nenhum obstáculo conseguirá resistir, nenhum plano contrário terá força para impedir. A promessa vai se cumprir porque a palavra que a sustenta é eterna. Isso muda completamente a forma de esperar. Não é sobre dúvida, é sobre confiança. Não é sobre será que vai acontecer, mas sobre quando vai chegar. O inimigo pode tentar roubar sua paz, mas nunca poderá roubar a promessa. Ele pode tentar te fazer desistir antes, mas não pode apagar o que Deus já determinou. A palavra que saiu da boca do Senhor é firme, imutável e inquebrável. Essa é a segurança que sustenta o coração. Nenhuma promessa pode ser anulada. Antes de orarmos, quero que você permita que essa verdade entre no seu coração. A promessa que Deus fez já tem data marcada. Talvez a espera tenha te cansado, talvez o silêncio tenha pesado, mas nada mudou o que ele disse. Agora é hora de descansar. Feche os olhos, se possível, respire fundo e entregue diante do Senhor toda a ansiedade, toda a dúvida e todo o medo que você tem carregado. Este é o momento de confiar novamente, de abrir espaço dentro de você para que a fé se renove e a esperança volte a florescer. Senhor, hoje nos colocamos diante de Ti com corações que carregam expectativas, esperas e até feridas causadas pelo tempo. Muitas vezes nos sentimos cansados, inseguros, sem saber se aquilo que ouvimos de Ti um dia realmente vai se cumprir. Mas nesta oração, queremos declarar que confiamos em Ti, porque sabemos que nenhuma palavra que sai da Tua boca cai por terra. Pai amado, entregamos diante de Ti toda a ansiedade que nos sufoca, todos os pensamentos que nos dizem que já é tarde demais, todos os medos que tentam nos convencer de que não vai acontecer. Colocamos diante de Ti cada lágrima derramada na espera, cada oração feita em silêncio, cada noite de insônia. Tudo isso, Senhor, nós entregamos agora, porque sabemos que o Teu tempo é perfeito. Senhor, renova em nós a esperança. Que cada coração que ora comigo agora sinta o peso sendo tirado dos ombros. Que o cansaço dê lugar à confiança, que a dúvida dê lugar à fé. Que possamos acreditar de novo que a promessa já tem data, ainda que não saibamos qual. O Senhor não esqueceu, o Senhor não desistiu, o Senhor continua escrevendo a nossa história com perfeição. Pai eterno, pedimos que a Tua presença nos fortaleça no meio do processo, que possamos aprender a esperar sem murmurar, a confiar sem duvidar, a descansar mesmo quando nada muda ao nosso redor. Dá-nos a capacidade de olhar para o invisível e confiar que já existe, mesmo quando não podemos tocar. Senhor, guarda a nossa mente dos ataques do inimigo, que tenta nos convencer de que falhamos, de que perdemos a chance, de que o tempo já passou. Faz-nos lembrar que a promessa não depende da nossa força, mas da Tua fidelidade. O que o Senhor disse está garantido e nenhuma força contrária poderá anular. Neste momento, Pai, entregamos novamente a nossa vida em Tuas mãos. Escolhemos confiar que o relógio do céu nunca atrasa. Escolhemos acreditar que a promessa já está de pé, apenas aguardando o tempo exato. Escolhemos descansar na Tua soberania, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos: a promessa vai se cumprir, porque já tem dia marcado pelo Senhor. Amém. A espera pode até parecer longa demais, mas não é vazia. Cada minuto que passa carrega um propósito invisível, cada detalhe está sendo alinhado, cada oração está sendo ouvida. A promessa que Deus te fez não se perdeu no tempo. Ela está guardada na eternidade, esperando apenas o momento exato para se revelar.
O céu não trabalha com atrasos, trabalha com perfeição. A palavra nos lembra disso com força. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Isso significa que antes mesmo de o relógio humano começar a contar, Deus já tinha tudo estabelecido. Ele não depende de circunstâncias, de aprovações ou de possibilidades. O que ele determinou já está de pé e ninguém pode mudar. Você é filho amado, escolhido e guardado. Nada do que acontece na sua vida foge do controle do Senhor. O processo que hoje pesa tanto é, na verdade, o cenário de preparação para aquilo que já foi escrito a seu respeito. Não se trata de se vai acontecer, mas apenas de quando acontecerá. Por mais difícil que seja esperar, mantenha a fé viva. A promessa já tem data, não no calendário humano, mas no coração de Deus. E quando esse dia chegar, você vai entender que nenhum segundo foi desperdiçado. Se essa palavra alcançou o seu coração, é porque Deus queria te lembrar que a promessa que Ele fez já tem dia marcado. Nada está atrasado, nada se perdeu, nada foi esquecido. A sua vida continua dentro do plano perfeito, e o tempo de Deus é sempre o melhor. Eu quero te convidar a declarar a sua confiança escrevendo nos comentários: minha promessa já tem data. Essa frase não é apenas uma escrita, mas um ato de fé que pode inspirar outras pessoas que também precisam acreditar outra vez. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que esteja vivendo uma espera difícil. Pode ser exatamente a resposta que essa pessoa precisa. E se você ainda não está inscrito, faça parte desta família que caminha junto em fé, esperança e oração. Agora, se você deseja aproximar sua conexão com Deus, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada espiritual, dia após dia. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Receba no coração esta verdade. A promessa já tem data. O céu já estabeleceu o momento em que ela vai se cumprir. Até lá, confie, persevere e descanse. O Deus que prometeu é fiel, e nada pode mudar o que Ele já determinou sobre a sua vida.